Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Imagenscast nessa sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manuel. Antes da gente introduzir o nosso convidado, peço para que você se inscreva no canal, se é novo ou nova aqui, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Divulga o canal para os amigos. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix, é um trabalho independente. Mas caso você queira contribuir com o meu trabalho de forma mais sistemática, mais regular, sugiro que você considere se tornar membro do canal, clicando no botão aqui, seja membro. Assim você ajuda o canal mensalmente a partir de R$ 2,99 por mês e tem benefícios por isso. Beleza? Nosso convidado, ele é tecladista de uma das bandas mais icônicas do heavy metal brasileiro, uma das minhas bandas preferidas de heavy metal no geral, mas também é um cara que trabalha com dublagem, com videogame. Se você joga FIFA, você com certeza conhece indiretamente o trabalho dele. Estou falando do Charles Dalla, tecladista da banda Wizard. Charles, um prazer enorme ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite, cara. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Grande prazer trocar essa ideia com vocês aqui. Um grande abraço e um abraço para todo mundo que estiver assistindo aí. Maravilha. Indo direto ao assunto do momento, mais ou menos, da Wizards, que lançou o Seven recentemente, né? O Seven, ele foi lançado ano passado, só que o processo de composição, ele foi mais focado no Christian Passos, ele compôs mais as músicas. Eu queria saber qual foi a sua participação na composição desse disco e como é que foi esse processo para você, esse processo de retorno da banda para você, depois de mais de uma década, né? Porque o Dark Knight de 2010... depois de uma década, faz mais de 10 anos que a gente lançou o Black Knight. O que rolou foi assim, na verdade, o Christian sempre compõe, eu também sempre componho, e a gente sempre teve contato, sempre fomos amigos, mas o Wizards deu aquela parada depois do Black Knight, e ele apareceu um dia e falou, cara, quero fazer um disco novo, tô juntando a galera, tô com um monte de músicas aqui. E aí ele me mostrou as músicas, eu achei as músicas muito legais. Então, efetivamente, nesse álbum, as músicas, todas as melodias, as músicas são dele e as letras são minhas, né? E ele já tinha feito as músicas, então ele queria fazer o álbum, a gente conversou, e eu fiquei de fazer as letras e eu fiz a produção do álbum. Eu fiz a produção musical, arranjei as músicas, dei aquela organizada, montei os arranjos, fiz a gravação e fiz a mixagem e a master. Então, quando ele chegou, as músicas já estavam feitas. Então, ele já chegou com um pacote de músicas. E eu achei as músicas boas, então, automaticamente a gente partiu daí. Legal. Eu, particularmente, gostei bastante do Seven, então parabéns pela produção. Valeu. Acho que é um disco que, no que ele se propõe, assim, ele é muito certeiro, as músicas são curtas, não são maçantes, é um disco que dá para ouvir de cabo a rabo sem problema. Eu volta e meia boto ele aqui para escutar ele e escuto da primeira até a última música, assim. Não tem música chata, as músicas são curtinhas, são bem legais de se escutar, e eu acho que é um retorno, assim, triunfante da Wizards. Eu curti bastante o Seven. E eu converso com o Christian Passos e ele me confessa, ele já me disse que pro próximo disco ele já tá trabalhando, ele já compõe novas músicas. Você também participa desse processo? Se sim, como? Não. A princípio, ele, quando a gente cada um faz as suas músicas, né? Ele faz as músicas dele e eu faço as minhas e a gente só encontra depois. Dificilmente a gente faz alguma coisa os dois juntos, não porque a gente não se dê bem, a gente se dá bem, mas acho que os dois têm muita ideia. Aí um quer puxar a música para cá, outro quer puxar a música para lá. Então, normalmente, quando ele faz a canção, a maior parte das vezes, pelo menos nos álbuns em que eu estive envolvido, eu cuidei das letras, né? E quando eu faço as minhas músicas, eu já faço a música e já faço a letra também. Então, a gente não compõe junto, não, aquela coisa de sentar e vamos fazer uma canção, não. Curioso, porque eu ia te perguntar como é que funciona o processo entre você e o Christian. Então, é um processo isolado num primeiro momento e que se reúne quando vocês já vão para a gravação, digamos assim? Não, antes, né? Assim, essa música aqui, a gente pode sugerir algumas coisas. Eu escrevi isso aqui. Aí, se a gente mudar, trocar essa estrofe, trazer ela mais para cá, ou mudar alguma coisa, a gente tem essa liberdade, mas normalmente a gente já parte de alguma estrutura pré-pensada, né? Não deixa para sair do zero na hora.
Vocês não começam nada do zero juntos. Não. Cada um leva as suas ideias. Assim, nunca aconteceu. Não quer dizer que não possa acontecer, porque a gente se odeia, não é isso. Mas é porque nunca aconteceu assim. Você acredita que para um próximo disco da Wizards vai continuar nessa linha dele fazendo as músicas e você as letras, ou você pretende compor material também? Eu não sei ainda, cara. Depende, porque na verdade é aquilo. O Wizards, quem de repente acompanha, a gente nunca tentou fazer todos os discos iguais, né? Assim, tudo com o mesmo formato e quem ouviu um ouviu todos. Cada disco, cada álbum tem uma linguagem um pouquinho diferente. Então, um é mais power metal, um é mais prog, outro é mais pop, o outro é mais sinfônico. E para o Seven, a gente tentou fazer uma coisa que não fosse nenhum deles. Tentou fazer uma coisa que tivesse um ar um pouquinho mais moderno, mas sem perder a essência, com pitadas de prog, pitadas de power metal, pitadas de metal sinfônico, mas sem aportar claramente em nenhuma dessas áreas, porque a gente já tinha álbuns anteriores que cobriram essas linguagens, né? Acho que essa é uma coisa que a gente sempre teve no Wizards, de não ficar só repetindo a mesma fórmula como tantas bandas fazem. Não que isso seja um problema, eu adoro bandas que repetem a mesma fórmula, e a gente tem até aquela coisa, né? De vez em quando a banda muda, você fala, puta, que merda, mudou, não gosto mais. Mas no nosso caso, não. Legal. Bom, aqui no Imagenscast a gente tem um clube de membros, e essa pauta que eu estou desenvolvendo hoje, fazendo as perguntas aqui para o Charles, foi feita em conjunto com os membros aqui do Imagenscast, Rafael Correia e Rafael Veloso, que são 2 grandes fãs da Wizards e membros aqui do canal. Então, considere se tornar membro para você também ter esse privilégio. Dentre as perguntas que foram feitas, tanto pelos 2 Rafaéis, digamos assim, você optou por não participar dos shows ao vivo da Wizards, né? Por que você escolheu não participar dos shows? Cara, então, na verdade, atualmente, nos últimos bons anos, para mim é uma coisa um pouco complicada para sair em turnê ou para ensaiar, por alguns motivos. O primeiro motivo é uma questão prática. Assim, aqui esse é o meu estúdio, tá? Que eu estou agora, onde eu trabalho diariamente. E aqui eu tenho um controller, que é o meu teclado, que está aqui, como vocês podem ver. Só que ele é um controller tipo que pesa 289 quilos. Não dá. Então, eu não tenho a coisa prática de ensaiar e tal, porque eu acabei não indo ensaiar por muitos e muitos anos. Mas esse não é o motivo principal, porque eu poderia comprar um teclado. A questão é que, com o andar da carruagem, com o trabalho que foi se formatando nos últimos, 10, 15 anos, atualmente é muito complicado para mim, para eu sair para tocar. E essa coisa assim, semana que vem tem no show não sei aonde. O que eu mais faço atualmente, embora eu já tenha trabalhado muito com teatro musical, com composição e orquestração, de escrever a orquestração para as coisas, o que eu faço nos últimos 10 anos, principalmente, é direção musical de dublagem cantada. Eu trabalho com dublagem também, né, como você falou, mas como dublador. E como diretor, eu dirijo música em dublagem. Então, eu cuido da parte musical para vários estúdios de São Paulo, para várias empresas, digamos assim. Então, eu acabei seguindo por essa linha, que é uma coisa que eu amo fazer, eu amo dirigir música. Então, eu trabalho com a versão, com a direção musical dos cantores, com escalar os cantores, gravar a parte musical dublada para desenhos, séries. Então, um monte de coisa que o pessoal deve ter ouvido de música em dublagem, fui eu que fiz. Então, com esse volume de trabalho, assim, para mim, ficou um pouquinho complicado essa coisa, o negócio está rolando, a gente vai fazer uma turnê, vai não sei aonde. E aí eu ia virar e falar, pô, pessoal, assim, agora não vou mais, porque agora tá aparecendo um monte de coisa. Eu achei que seria uma sacanagem da minha parte. Então eu já optei por não tocar com eles, ensaiar e começar a buscar isso logo do começo, para já deixar o pessoal à vontade, para de repente colocar alguém tocando no meu lugar. No caso, eles escolheram tocar sem teclado, né? Acho que
Não sei, foi uma escolha que eles fizeram, mas eu deixei à vontade para falei, cara, coloca alguém no meu lugar, porque eu vou dar problema para vocês. Então, para não ser um filho da puta depois, eu prefiro já, tipo assim, cara, não vou fazer, bota alguém para tocar, porque vai chegar uma hora que vocês vão marcar um show que eu vou virar e falar, não posso ir. E aí? Então, foi por isso que eu resolvi não tocar com eles. Legal. A gente vai falar mais para frente sobre o The Black Knight, que é o meu disco preferido da Wizards. Meu também. Maravilha. E é um disco que eu sei que você participou bastante da composição, né? Você atuou bastante na composição. Você ainda tem os planos de um disco, refazendo, você não tem saudade de ser mais protagonista no processo de composição da Wizards, uma vez que o disco no qual você mais participou é tão bom, cara. Esse disco é maravilhoso. Pô, cara, muito obrigado. Sim, tenho sim. Até no final do ano passado, eu estava falando com o Christian, ele falou, cara, vamos fazer um disco inteiro sinfônico, completo, assim, mais coro e mais teclado e mais espalhafatoso que o Black Knight. Eu falei, porra, mais espalhafatoso e mais histérico, porque o Black Knight é histérico, né? Assim, é uns coros que ficam gritando o tempo todo. Muito bom, eu acho animal. Né? Chega a ser desnecessário de tanta firula que tem ali, mas eu adoro. E a proposta era essa. Então, que foi ao contrário do que a gente fez no Seven, né? No Black Knight, o mais é mais, e no Seven, menos é mais. Exatamente. Então, no Black Knight, assim, vamos pôr mais um violino e mais uma flauta? Yes! E no Quanto Seven, mais épico, melhor. Tirar, é isso, mais épico. Aí no Seven, cara, vamos tirar esse violino e tirar essa flauta. Então, E eu adoro metal sinfônico, né? Sempre gostei, eu gosto de música erudita. Eu estudei música erudita na faculdade. Então, foi um disco que me deu muito prazer. Respondendo a sua pergunta, sim, até tem esse plano aí no ar de fazer uma coisa completamente enfirulada e over the top, né? Mas também não dá para fazer um Black Knight 2, né? Porque acho que é aquela ideia, assim, eu vou fazer um disco que vai ser uma continuação do primeiro, que pode não ser tão bom quanto o primeiro. Aí é uma cilada, né? Muitas bandas já caíram nessa cilada. Verdade. E é complicado. E sobre as turnês, você acha que existe a chance e a vontade de você retornar aos palcos com a banda no futuro? Por enquanto, não, cara. Tô sendo muito sincero. Eu sei que muita gente vai falar, cuzão, mas, meu, por enquanto não, eu tô sendo sincero, assim, não é uma coisa que tá nos meus planos de tocar ao vivo e fazer. Não sei, ou eu tô ficando velho, ou enfim, ainda tô brincando, mas a princípio não, por enquanto não. Respondendo sinceramente, eu podia falar meia dúzia de mentiras e todo mundo sorrir, mas não é isso. Então você não teria problema caso o Wizards fizesse turnê com outro tecladista? Não, claro que não. Não, imagina. Foi a primeira coisa que eu falei, Cris, chama um cara para tocar, entendeu? De verdade, eu não estou me retirando, não é isso. Mas não dá, assim, eu acho, tudo bem, eu sou tecladista, né? Mas eu acho que muitas músicas faz muita falta ter teclado. E embora o Léo seja fantástico, ele é um guitarrista, né? Então eu achei que eles fossem chamar alguém para tocar no meu lugar. Não fizeram isso, pelo menos por enquanto. Mas não por nenhuma espécie de pressão minha, muito pelo contrário, porque seria muito estúpido da minha parte não tocar e falar para não pôr ninguém, né? Ninguém faria uma coisa dessa. Voltando agora um pouquinho, voltando bastante, na verdade, para o começo da banda, os 3 primeiros discos da banda, como você disse, eles são diferentes, né? O Wizards, desde o começo da sua trajetória, não foi uma banda que pegou uma fórmula e sentou em cima dela para ficar repetindo. Uhum. Os 3 primeiros álbuns têm estilos bem distintos, e a pergunta é, você acha que isso atrapalhou a aceitação da banda, atrapalhou ela a se fixar em um nicho no começo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tudo tem 2 lados, né? Assim, eu acho que o primeiro disco do Wizards era exatamente o que o Wizards era naquela época, e eu acho ele um disco fenomenal. O Beyond the Sight é um disco que eu
amo, eu não gosto muito da produção dele, eu acho que a mix não é muito boa, mas eu acho que ele tem músicas fantásticas, e o Sound of Life, o Sound of Life é um pouquinho mais pop, né? Então eu acho que isso pode ter atrapalhado? Sim. Olhando para trás agora, sim. Mas é que quando você está fazendo, você está acreditando no que você está fazendo, né? Então, cada um daqueles álbuns, eles tinham uma identidade própria. Mas eu acho que mesmo assim, eles nunca deixaram de ser Wizards. Os elementos todos do jeito da banda estão muito claros para mim, né? Em todos os álbuns. Embora eles tenham uma carona meio diferente, assim. Mas é tão complicado falar isso 20 anos depois, né? Assim, sim, acho que sim, talvez. Não necessariamente, mas parece que sim, pelo que aconteceu. E surpreendeu na época a aceitação que músicas como Promise of Love e The Play tiveram, porque foram grandes sucessos, né, quando elas saíram. Pois é, é meio assustador, né? Porque a Promise of Love é uma das que parecia menos Wizards. E, de repente, começou a tocar no rádio, a gente ficou em primeiro lugar no rádio. Aí você fala, cara, peraí, a gente está fazendo tudo errado, né? E aí, assim, tocava no C, tocava na rádio, tocava em todo lugar. Aí eu lembro que a gente foi fazer um show um pouco tempo depois que a música estourou, e foi tão estranho, porque era um público mix, sabe? Era um público que não era um público, o nosso público de metal. Era um monte de gente misturada, umas pessoas que não tinham muito a ver, assim, não tinham a ver. Claro, estavam ali, estavam curtindo, mas que com certeza só conhecia aquela música, né? E aí eu falei, cara, que coisa engraçada isso. E, na verdade, a Promise of Love e a The Play, que a The Play, no caso, é minha, né? É uma balada, mas a The Play tem uma estrutura de balada de metal, na verdade. Ela tem uma textura de balada de banda de heavy metal. A Promise of Love é que tem uma cara mais pop. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que a Promise of Love tirou um pouco da identidade do metal progressivo, digamos assim, que a gente tinha colocado no começo, a gente fez turnê. A gente tinha um ônibus escrito Wizards. Aí você fala, meu, que coisa engraçada isso, né? Porque tinha uma balada pop tocando na rádio. Aí você fica assim, o que será que eu faço agora? Mas, então, respondendo a sua pergunta daquela hora, é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom para algumas coisas e ruim para outras. Então, é difícil ter clareza, assim. Maravilha. O nosso membro, Rafael Correia, ele sobre essa época, ele pergunta, você acha que se o Wizard tivesse seguido o hard do Sound of Life com uma turnê mais extensa, teria alcançado uma repercussão nacional maior na época? E eu aproveito para embutir uma outra pergunta para complementar. A gravadora, ela tentava moldar de alguma forma o som da Wizards? Porque vocês estavam com a JVC na época, não estavam? Sim. Eles evidentemente que pediam uma coisa que fosse mais parecida com o primeiro disco, por uma questão óbvia. Eles estavam vendendo um produto, e aí a gente até fez algumas músicas que tinham um pouquinho mais a pegada do Wizards, né, do primeiro disco, mas no final eles foram bem parceiros, assim, até que foi bem. Sobre turnê, cara, eu não sei, é difícil responder se a gente tivesse feito uma turnê extensa. Não é uma coisa simples você fazer uma turnê extensa, né? Você tem que, se você tivesse um produtor cuidando de tudo, alguém com contatos, seria mais simples, mas não era o nosso caso. A gente meio que fazia tudo na raça, né? A gente não tinha um papai, tipo outras bandas na época, que alguém foi lá e adotou a banda e começou a montar as coisas. A gente ia fazendo a gente mesmo, né? A gente não teve alguém que adotasse e explicasse como é que faz. E a gente não sabia fazer. Então a gente foi fazendo o que a gente sabia, na verdade, o que a gente achava. Foi aprendendo no caminho. Descobrindo no caminho. Mais uma pergunta do Rafael. Ele fala o seguinte: acredito que o The Kingdom acaba sendo um álbum muito querido pelos fãs
por conta dos elementos de power metal, do chamado metal melódico, que de fato eu acho que talvez seja o disco preferido dos fãs. Eu amo esse disco, acho maravilhoso, mas também. Ainda é o Black Knight, o meu preferido. E ele complementa. E ele também foi lançado numa época em que o cenário mundial do power metal estava no auge. O que você acha que faltou para que o The Kingdom tivesse o mesmo reconhecimento do Rebirth, que o Rebirth teve com o Angra, e que o Ritual teve com o Xamã na mesma época? Eles foram contemporâneos, digamos assim, né? Faltou basicamente um empresário ou alguém que tivesse contatos para conseguir inserir a gente no mesmo nível, no mesmo nicho, perdão. Porque uma coisa é você chegar com uma banda chegar representando uma banda, sendo que você já tem um acesso e consegue transitar em alguns meios. A outra coisa é a gente é uma banda, escuta a gente aqui, entendeu? O cara, bela merda, foda-se. Então, o que faltou foi isso, era a gente tentando fazer, a gente fazia tudo, né? E eu adoro o The Kingdom. Eu acho que o The Kingdom tem músicas fantásticas. O Christian arrasou muito, assim. Ele fez as músicas e eu fiz as letras, né? E é o meu segundo favorito. Eu adoro Power Metal. Assim, eu sempre gostei de Power Metal, desde que o Power Metal surgiu com o Keeper of the Seven Keys, ou até o Walls of Jericho do Halloween, lá nos anos 80. Eu sempre gostei. Então, hoje eu tenho a sensação que o The Kingdom foi um álbum que acabou sendo desperdiçado, entre aspas. Assim, ele tem um super reconhecimento, é um puta disco, mas acho que ele podia ter ido bem mais longe, na verdade, pela qualidade que ele tem. E o processo foi o mesmo processo do Seven? O Christian escrevendo as músicas e você escrevendo as letras? Uhum. Ele chegou com as músicas todas escritas, as melodias, era uma fitinha cassete naquela época, né? Falou, essas são as músicas. Aí eu ouvindo as músicas, escrevi as letras, e aí toco algumas vezes e vai gravar. O Rafael Veloso, que é membro aqui do canal, ele ama de paixão a música Daydreaming. Eu também adoro essa música, cara. Eu acho que é uma balada, ela é muito certeira e ela é incrivelmente simples, assim. É incrivelmente simples. A harmonia dela, a melodia dela, e ela consegue ser tocante. Você se lembra como é que foi o processo dela? O Christian chegou com a harmonia e a melodia toda completa? Como é que foi o processo de composição da letra? Qual foi a sua reação inicial quando ele mostrou ela para você a primeira vez? Difícil, vou tentar recordar alguma coisa. Isso foi há algum tempo atrás. Eu ouvi as canções. O Christian sempre tem mais músicas do que a gente grava, na verdade. Então a gente senta junto, eu escuto, falo, puta, essa aqui é muito boa, essa aqui é muito boa, essa aqui eu cortaria fora, essa eu gosto. A Daydreaming foi uma que a melodia era super bonita e era violãozinho. Eu falei, cara, essa música é piano, né? E aí eu pego a música da guiazinha de voz dele e aí eu monto a parte de teclado inteira. Numa música como essa, por exemplo, ela surge a partir do teclado, né? Assim, eu monto a linha de piano, começo a montar a orquestra e aí o resto vai encaixando em cima. É diferente de uma música que tem um riff muito forte, onde eu vou ter que me encaixar no que a guitarra está propondo. Diferentemente de muitas bandas, o Wizards nunca foi uma banda que criou arranjos ensaiando. Geralmente, assim, cada um cria as suas proposições sobre aquela música em casa e a gente vem e troca a ideia e fala, eu tô pondo isso, aí a gente faz uma maquinária do arranjo para aí depois executar. A gente não fica improvisando para sair. Isso nunca foi assim. E eu não sei se eu me perdi na pergunta, era da Daydreaming, né? Cara, eu acho a Daydreaming uma música lindíssima, tanto a melodia quanto a letra. É uma letra que eu escrevi que eu amo, assim, super, acho que ela super tem um conteúdo bacana. E ela é simples, né? A música não tem que ser complicada para ser legal, a gente sabe disso, evidentemente. E isso não quer dizer que uma coisa complicada não é legal. Uma coisa complicada é legal, mas são coisas diferentes. E elas não têm que estar juntas o tempo todo, né? E o Christian tem uma coisa de focar na composição, na melodia, que eu também faço. Acho que quem manda na canção é para onde a sua melodia está pedindo. Se a harmonia que vai amparar essa melodia,
acabar sendo uma melodia de 3 acordes ou ela precisar de 30 acordes, foi o que a melodia pediu. Então, assim, você não tem que necessariamente ter mais ou menos acordes. Se a melodia é boa o suficiente com 3 acordes, é isso. Eu não tenho que enfiar um monte de acordes onde a melodia não está pedindo, a música não está pedindo. Depois do The Kingdom, você deixa a banda logo depois do The Kingdom ou não? Algum tempinho depois. A gente chegou a fazer uns shows. Ah, tá. Porque o The Kingdom 2 ele não é lançado com você, né? Não participei em nada. Não estávamos falando nessa época. Quando você retorna, vocês lançam o Black Knight, pouco tempo depois. Assim, eu não quero saber motivos da sua saída, mas o Black Knight ele é basicamente você protagonista no processo. E o Christian, sempre que eu converso com ele fala, cara, o Charles arrebentou no Black Knight, assim, ele comandou a composição. Você queria participar mais do processo de composição? E você acha que o Black Knight ele é uma resposta para isso? Também eu queria participar mais do processo de composição. E, na verdade, eu queria que a banda fosse, quando eu estava meio descontente, a gente teve alguns entendimentos, nada muito complicado, muito sério, mas o caminho que o Wizards estava querendo seguir musicalmente depois dali não era uma coisa que eu estava a fim de fazer, que foi o caminho que foi mais do Kingdom 2. Para mim, eu não estava acreditando no que estava sendo colocado naquelas músicas, e aí, assim, falar, eu não vou... Chega uma hora que você fala, eu não vou virar e falar que eu não concordo, eu sou o mala e eu que sei tudo, entendeu? Então eu falei, cara, então desse eu não vou participar e tá de boa. Aí depois de um tempo a gente conversou, falou, vamos fazer uma coisa com uma pegada mais metal sinfônico, e eu sempre fui fã de metal sinfônico. Falei, bom, aí eu gosto, mas aí deixa eu fazer um disco que é para ser metal sinfônico. E foi o que a gente fez. E veja bem, quando eu falo metal sinfônico, a gente tem várias vertentes aí, né? Eu acho que o Black Knight é o metal sinfônico do Wizards, né? É como o Wizards faria um álbum de metal sinfônico. Assim como o The Kingdom é como o Wizards faria um álbum de power metal. E que tem muito da minha assinatura no disco? Putz, tem. Na verdade, eu fiz tudo ali. A gente organizou junto, eu fiz todos os arranjos, eu fiz todas as gravações, eu fiz toda a pós-produção, mixagem, master, eu fiz tudo. Então é um bebê meu ali. Cara, até por isso para mim é uma felicidade entrevistar você, porque eu amo o Wizards, gosto de todos os discos, gosto mesmo de todos os discos, gosto do The Kingdom 2, apesar de achar ele um downgrade em relação ao The Kingdom. Eu acho que eles tentaram... Aquilo que você falou, algumas bandas às vezes caem na armadilha de fazer uma parte 2 de um disco e acaba... Para mim, o The Kingdom 2 ele é mais ou menos isso. Apesar de ser um bom disco. Então, mas isso é uma cilada, cara. Assim, enfim, é isso. Eu concordo com você. Só que o The Black Knight, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi foi aqui em Santos tinha uma rádio que tocava um programa chamado Midnight. Sou de Santos. Legal, eu nasci em Santos. Ah, que legal, meu conterrâneo. Igual eu. Cara. Aqui tinha um programa chamado Midnight Metal, apresentado pelo Rodrigo Branco. E quando saiu o The Black Knight, ele tocou mais 4, 5 músicas. Tocou as primeiras músicas. Shade of a Ghost. Tocou até a Last All Night, ou até a Coming Time. Eu pirei quando eu ouvi, assim, em todas as músicas. Meu Deus, eu conheci a banda sim. Eu já conhecia de nome, mas eu virei fã da banda graças ao Black Knight. Então eu quero destrinchar esse processo de composição aí. Eu sei agora, porque eu tenho muito contato com o André Bastos, por exemplo, que é um grande amigo, com outras pessoas que conhecem você. Eu sei que algumas músicas já haviam sido compostas antes do Black Knight ser lançado. Eu já ouvi, inclusive, uma versão alternativa de Shade of a Ghost, que tem um outro vocal. Como é que... Tá, vamos começar pelas músicas mais pesadas. Shade of a Ghost, a Black Knight, até a Coming Time, porque depois da Coming Time vira um negócio mais balada, né? Vem Last All Night, tem a Coming Time é do Christian, na verdade. E ela é menos sinfônica, né? Ela é mais metalão, mais diretona.
É uma das que ele já tinha pronta ali na manga. Eu acho ela sensacional também. Sensacional. Algumas músicas, por exemplo, a Beauty and the Beast é uma música que era bem antiga minha, que eu tinha gravado já, cara, uns 10 anos antes, numa demo tape com a minha primeira banda, que se chamava Sandman, que eu tocava teclado e cantava. Isso antes do Wizards, né? E era uma demo, e era uma música que eu sempre gostei da música, assim. Ela era um pouco mais simples, né? Ela era menos espalhafatosa, com menos partes. E aí, quando a gente resolveu fazer o Black Knight, que ele ia ter essa cara mais sinfônica, eu lembrei dessa música e falei, puta, aquela música eu que gostaria de repaginar ela, né? Fazer ela como ela deveria ter sido feita, mas na época eu não teria como fazer. E aí inseri mais umas partes, mudei umas coisas. Então, a Beauty and the Beast era uma música que, para mim, era quase uma memória emocional, que eu tinha feito muitos anos antes numa demo tape, e aí eu falei, puta, vamos colocar essa música. O Christian lembrava da música, e ele gostava também. Falei, então fechou, então essa a gente vai colocar. A Shade of a Ghost, eu estou tentando lembrar, porque eu não me lembro de ter gravado ela antes. Eu já tinha feito ela alguns anos antes, eu acho que talvez... Deixa eu ver. Talvez tenha sido na época que eu estava tocando com o Skyscraper. Porque eu gravei o primeiro disco do Skyscraper junto com o NASA. Nós fizemos meio juntos, assim, né? E eu coloquei, acho que uma ou duas músicas minhas lá. E a gente acho que chegou a gravar uma demo, que era uma música que tinha acabado de fazer. E isso foi mais ou menos, deixa eu ver. Isso acho que foi uns 3 anos antes do The Kingdom, 3 ou 4 anos antes do The Kingdom. Talvez. Essa música já existia, eu não lembro dessa demo, acho que eu nem tenho. Se você tiver, me manda, por favor. Eu te mando sim. Me manda, porque eu quero ouvir quem está cantando. Deve ser o NASA. Se eu gravei uma demo com o Skyscraper, deve ser o NASA cantando, porque a gente gravou umas guias para ouvir que músicas a gente ia escolher. E essa não foi escolhida e eu fiquei puto, porque eu achava ela boa pra caralho. Ela é maravilhosa, essa música, cara. Então, fala isso pro NASA, meu. E aí eu já tinha essa música ali na cabeça, que eu sempre gostei dela. Mas não é isso. Eu acho que, na verdade, estou zoando com o Nazaré agora, nós somos amigos há 30 anos. Mas, na verdade, a Shade of a Ghost, ela tinha uma linguagem que não cabia no álbum do Skyscraper. Né? O álbum do Skyscraper tem uma linguagem inteira e é uma música que estava meio tipo fora do clima que está ali. Ela ia estar meio à parte. Então a gente acabou não colocando, e esse foi o motivo que não foi colocado, é porque ela não tinha a linguagem do resto do álbum. E aí ela ficou ali parada na prateleira. E aí, da mesma forma, quando a gente resolveu fazer o Black Knight, E a The Black Knight, eu também tenho a demo dessa música, não sei se você tem. Essa, cara, é um hino, essa música. O refrão dela é um hino, é maravilhosa. Como é que ela surgiu, dessa cara? música que você tem, só se for comigo cantando. Você levou ela pro Skyscraper. Bom, essa é a informação que eu tenho. Eu te mando ela. É a mesma coisa, mas acho que sou eu cantando na demo. Deve ser só teclado e eu. Não, eu não sei quem faz o vocal dessa demo. Eu vou te mandar. Mas é um vocal bem legal, cara. Bem legal, eu curti. Deve ser eu. Olha só. Descobrimos Me um vocalista, manda, sim, então. Porque a única pessoa que conhecia essa música, que cantou essa música, fui eu. Quem me mostrou essa versão foi o André Bastos. Cara, da onde as pessoas arrumam essas coisas? Muito bom, cara. Mas como é que surgiu essa composição? Você não vai lembrar, né? Não, como é que surgiu? Eu sentei, comecei a compor uma música, uma melodia, e uma coisa vai levando a outra, e surgiu. Não tinha nada em mente, surgiu surgindo. Eu queria fazer uma música que tivesse essa coisa bem melodiosa no começo e aí fosse ficando mais pesada. Ela acabou ficando um pouco maior do que eu imaginava. Mas tudo bem, né? No contexto do disco funciona. O Black Knight tem uma música chamada Yeshua Nazareth, que o Christian Passos, ele é fã do filme Paixão de Cristo, né?
e ele resolveu fazer uma letra toda em aramaico. Cara, que doideira. E foi uma outra música que me chamou muito a atenção, assim, era algo muito original. Eu não conhecia nada que soava igual essa música. Sempre teve essa ideia de vamos fazer uma coisa diferente. Cara, a Yeshua é muito legal, porque não sei se você chegou a perceber isso ali no meio da música, mas quando eu peguei a letra, falei, cara, mas que porra é essa, né? Aí tem as frases lá em aramaico, veio com a tradução que o cara tinha dado. Eu falei, agora eu vou contar a minha piração, que acho que nem pro Christian eu falei isso. Falei, cara, eu gosto muito de Bach, né, na música erudita. E eu gosto muito das paixões de Bach. Então, que tem aquela coisa que é a história de Jesus, né? E que você tem ali o coro, que faz o papel do povo, e você tem os personagens, tem a pessoa narrando, tem todos os personagens, né? E aí eu falei, cara, vamos botar umas coisas de música barroca aqui nessa história. Então, toda vez que você ouve o Christian, ele está cantando o tema, e aí tem um coro respondendo, aquele coro que está dizendo soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, enquanto... Entendeu? E aí, a hora que eu entro cantando, eu sou eu sou Barrabás, não, eu sou o juiz, eu não lembro, eu fiz uma divisão maluca, assim, para aquelas personagens estarem conversando como se fosse uma música barroca. Isso funcionou na minha cabeça, acho que ficou legal na música, mas a leitura é um pouquinho complicada, mas é isso que eu fiz lá. Que legal. Uma das minhas preferidas é Last All Night, que é uma baladinha, e eu acho essa em termos de composição mesmo, assim, de escolha de acorde, um negócio muito interessante. Ela é toda sua? Toda minha, 100%. Essa eu também sou como é que fala? Um papai orgulhoso. Eu adoro essa música. Eu acho ela é uma das minhas músicas que eu fiz na minha vida, que é uma das minhas favoritas. Eu acho que ela é muito profundamente solitária, sabe? Ela tem um buraco existencial ali no meio, ela é trágica. Eu gosto de coisa trágica, né? Assim, eu adoro música trágica, então acho que ali também eu fiquei muito feliz com o resultado dela também, de verdade. É uma das minhas favoritas de sempre, assim. E assim, apesar dela ser uma música que eu acho rebuscada, assim, complexa, em certo sentido, eu acho que ela tem uma melodia que ela preza pela simplicidade, né? Ela tem uma melodia que é muito fácil de você ficar com ela na cabeça. Eu acho ela lindíssima, cara, lindíssima mesmo. E outra música que também é no piano é P.S. I Miss You. Essa é sua ou é do Christian? Não, essa é do Christian. Essa mudou tudo. Era uma coisinha de violãozinho fazendo assim. Falei, cara, isso não tem nada a ver. Vamos colocar uma coisa completamente etérea, assim, tipo delicadinho. E acho que ela ficou linda mesmo. Puta, essa música ficou fantástica. Cara, que descasso, velho, que descasso. É linda essa música. E aí a pergunta de $1 milhão. Por que a Wizards não deslanchou depois desse disco? Você acha que é o mesmo motivo? A falta de um empresário, a falta de contatos? Por que o Wizards, depois de 2 décadas, porque no Black Knight a banda já tinha 2 décadas, não conseguiu fazer esses contatos, não conseguiu fazer esse network? A que você atribui isso? Eu não vou entrar no mérito de sabotagens dos anos 90, porque esse assunto já foi esmiuçado até o fim aí, então não vou tocar nesse assunto que, na verdade, é real, então todo mundo já sabe dessa história. No Black Knight, nós realmente, a gente se empenhou pra cacete, conseguimos lançar lá fora, mas eu acho que faltou um pouco de sorte nesse caso. A gente conseguiu estabelecer uns contatos, mas eu acho que o disco merecia mais. A gente não deu sorte nele, acho que faltou... É foda ficar terceirizando a culpa, né? Mas, assim, eu acho que a gente não teve sorte de ter alguém que ouvisse, gostasse e falasse, eu compro essa ideia, vamos lá. E aí, depois que o Black Knight não foi o que, na minha opinião, ele merecia ser, o que a gente esperava,
Aí deu uma brochada, mesmo. Foi frustrante pra banda? Foi, né, cara? Porque, assim, pô, fazer um disco que nem o Black Knight dá um trabalho do caralho. Assim, eu imagino. Ainda mais pra você que é o produtor, né? Produzir um disco como esse deve ser um negócio... Meu, é insano. É a quantidade de trabalho, de horas, de tempo que você tem que ter dedicado. É diferente. Uma coisa é fazer um disco de punk. A outra coisa é você gravar um disco do Nightwish. São coisas completamente diferentes, sabe? Somente os últimos do Nightwish, que são fenomenais. Então, assim, deu um trabalho do caralho. A gente trabalhou pra caralho. E aí, no final, você fala, meu... E, tipo... Deu uma brochada. Uma pergunta que estava aqui na pauta é o álbum que você acha mais marcante da Wizards. Claro que o seu preferido é o The Black Knight, mas tem algum que você acha que marcou mais a trajetória da banda? Eu acho que tem 3 discos marcantes. O primeiro é o Wizards 1, porque, cara, é o primeiro álbum que uma banda grava. A gente era um monte de moleque, né? Então, meu, era um orgasmo por dia ali, né? A gente estava num estúdio, gravando, né? Vivendo um sonho mesmo, né? Um monte de pirralho. Então, marcante. Eu acho que o The Kingdom, ele foi bem marcante, porque acho que ele conseguiu atingir um ponto que impressionava. Assim, acho que ele impressiona mais do que os álbuns anteriores. E o The Kingdom, porque é exatamente do jeito que eu queria que ele fosse, então não tem como não falar dele. Maravilha. Recentemente eu estava vendo vídeos no YouTube, e aí eu me deparei com o vídeo do Thiago Leifert, falando como é que foi para ele ser o narrador do FIFA durante tantos anos. E aí ele citou você. Ele, que eu trabalhei com o Charles Dalla, ele que me dava as coordenadas lá, o Charles, que é um grande profissional. Eu falei, caramba, o Charles, velho, eu não sabia que era você quem cuidava dessa parte do FIFA. Como é que surgiu a oportunidade de você trabalhar nesse jogo especificamente? Bom, eu já sempre dirigi a localização de videogame. Localização é quando a gente faz na língua do território, né? No caso, localização de português. Eu comecei a dirigir videogame, cara, acho que faz uns 20 anos, né? Não tinha muita gente fazendo, não. Eu fui um dos primeiros a fazer. Comecei o meu primeiro jogo que eu dirigi, que era um jogo grande que eu dirigi, foi um Harry Potter, isso lá... Caramba, velho. E eu fiquei uns 10 anos dirigindo videogame. Eu já dirigi tudo que você pode ter jogado na sua vida. De World of Warcraft, Harry Potter, Guerra nas Estrelas, Vingadores, enfim, um monte de coisa. E eu comecei no FIFA, eu já dirigia videogame, mas eu não gosto de futebol. Eu não entendo nada de futebol. Nunca gostei. Então, no FIFA, eu era o técnico. Eu era quem gravava e checava a qualidade do áudio. E era um amigo meu que fazia direção artística, porque ele era fãzaço de futebol, sabia tudo, e eu acho que é meio óbvio. Claro, né? Claro. Bom, aí o que aconteceu? O que aconteceu é que o FIFA é da Electronic Arts, né? Que é a empresa. E esse amigo meu foi contratado para trabalhar na EA, na Espanha. E aí ficou sem diretor. E aí botaram uma outra pessoa para dirigir, que era uma pessoa que até entendia um pouco de futebol, mas não entendia de videogame nem de direção. E resumindo, deu uma bosta gigante. E na verdade, assim, quem começou a dirigir fui eu, porque eu sabia como o produto funcionava. Eu sabia dirigir videogame, eu sabia como funcionava o jogo. Eu posso não gostar de futebol, mas eu entendo de videogame, eu sei como tem que funcionar aquilo. E aí sei que deu um barraco, o cara foi demitido, e aí me ligaram para perguntar se eu não queria dirigir o FIFA também. Eu falei, claro que quero, né?
E aí, então, me convidaram para... Eu já era da equipe, mas eu dirigia a parte artística de outros jogos, não o FIFA especificamente. Aí eu passei a dirigir a parte artística do FIFA também. Por isso que o Thiago comentou. Então, desde que o Thiago entrou, eu sempre fui o diretor artístico. E é coisa muito louca, porque, assim, eu não entendo de futebol. Eu não entendo. Eu assisto o jogo da seleção, tá? Aquele bem idiota, assim. Mas chega um certo momento que, assim, pouco importa se você sabe de futebol ou não, o que eu tenho que saber é como funciona um videogame. E isso eu sabia. Então, eu que comecei a dirigir o Thiago, desde que o Thiago... Então, eu já dirigia antes, na verdade, eu já tinha participado de versões anteriores ao Thiago e o Caio. E, desde então, eu sou o diretor do FIFA, junto com outros montes de videogames, que não dirijo mais videogame agora. Eu parei de dirigir videogame faz 3 anos, por opção. Aí eu só dirijo música. Aí eu passei a focar totalmente 100% em direção de parte de música. Que legal, cara. E como é que foi trabalhar especificamente com o Thiago e com o Caio? Porque eles viraram meio que uma dupla icônica, assim, dos fãs de FIFA, né? Sensacionais. O Thiago é um gênio. Bicho, você não tem ideia do que é aquele cara. O Thiago é uma pessoa, primeiro, que é um cara legal pra caralho, super simpático, super inteligente, super competente, super de boa, amigo mesmo, é um cara bacana, sabe? Um cara legal, 100% legal, um cara decente. E o Thiago, cara, ele tem uma coisa de competência que é assustador. Tinha dia que eu sentava aqui, ele estava gravando ali naquela cabine. Aqui que eu gravo FIFA também. E aí, sim, ele começa lendo o script, e o script do FIFA, na verdade, ele não é fechado. Ele vem algumas frases, mas eles vão alterando tudo, dependendo da indicação do jogo. Então, assim, eu tenho uma indicação que esse arquivo vai ser disparado quando o atacante estiver correndo no último 1/4 do campo e tiver uma defesa desmontada, por exemplo. Então, veio uma frase dizendo isso. O Thiago lia o código raiz da porra do negócio, do que estava acontecendo, e criava. E saía falando. Aí tinha dia que, assim, 10, 15, 20 minutos, e ele não errava uma. Não engasgava uma. Aí você fala, cara, isso não é normal, isso é muito estranho. Ele é animal. E o Caio, cara, o Caio é um cara... Tem um coração desse tamanho, assim, meu. O Caio é um cara, gente finíssima, gente boa. Sempre foi uma delícia trabalhar com eles. E o Villani também, que está no lugar do Thiago agora, né? Puta, cara sensacional. Eu acho que no FIFA a gente sempre deu muita sorte. As pessoas são muito, muito competentes e legais. Eu jogo FIFA 23 e acho que o trabalho do Villani é muito bom mesmo, cara. Estão de parabéns. Tem uma diferença muito grande, né? São duas linguagens diferentes, né? O Villani, ele é um narrador. Sim, exatamente. Esse é o trabalho dele. O Thiago, ele é um performer, ele é um entertainer. Um apresentador, né? Ele é um apresentador, ele entretém, ele sabe fazer várias coisas. Entre as várias coisas que ele sabe fazer, é narrar um jogo. Mas ele tem uma pegada mais aleatória. Ele fazia umas piadas bizarras. Você lembra dessas piadas bizarras? Tem um monte de easter eggs escondido. Umas piadas que você fala, meu Deus, que absurdo isso. E que o Thiago inventava. E o Villani, ele é mais sério, né? O que acho que funciona pra caralho também. Muito bom. Além disso, você é dublador. Sim. Né? Então, como é que você começou a dublar em primeiro lugar? Cara, eu comecei a dublar há muito tempo atrás. Eu sempre trabalhei com teatro musical, né? Eu estava fazendo um musical, estava em cena como ator, e quem fazia a nossa iluminação era uma menina que se chamava Rosa. E batendo papo ali, eu fiquei sabendo que ela era filha do Jorge e da Mirna, que são os donos da Sigma, que é uma empresa de dublagem. Eu falei, cara, Rosa, por favor, me arruma uma chance para fazer um teste, porque eu sempre queria entrar no mercado de dublagem, mas é um mercado muito difícil de você conseguir entrar
sem conhecer ninguém. Aliás, como tudo, né? Assim como a carreira do Wizards também. Eu falei, vê lá, me dá uma chance, deixa eu fazer um teste, né? E aí deixaram eu fazer um teste e eu acho que eu fui bem no teste, porque começaram a me chamar. E isso faz acho que faz uns 13 ou 14 anos. E aí eu comecei a dublar, comecei a pegar mais experiência, comecei a fazer coisas pequenininhas no começo, aí ia lá ficar assistindo para aprender a fazer. E aí a coisa foi andando e andou bem, graças a isso, que acho que eu dei sorte de deixarem eu fazer um teste lá, e que bom que eu fui bem, comecei uma coisa a levar a outra, e eu adoro dublar. Tanto que o que eu mais faço hoje é direção de música em dublagem, que são dois campos que eu sempre amei, e que é justamente o ponto onde os dois se encontram. Muito bom. Dentre as suas dublagens mais conhecidas, estão o Sub-Zero, o Frank West, o Thor. Teve alguma que foi mais desafiadora para você? Não necessariamente. Assim, o que acontece em gravação de game, diferentemente de dublagem de um filme ou de uma série, é que primeiro o game não está pronto ainda. Então você não tem imagem, você não está vendo nada. Você está só ouvindo uma referência de áudio e grava. Então você não tem... É uma coisa atrás da outra. Então é muito cansativo, né? Então os desafios, às vezes, por exemplo, um game de guerra, quando você está lá... Granada! Vai! Depois de 1h30, 2 horas fazendo isso, tipo, você está morrendo. Né? É pior do que fazer um show de death metal, assim, não tem como. Então, esses são desafios diários. No meu caso, eu não falo com a voz do Sub-Zero, né? O Sub-Zero arrota, praticamente. Então, uma coisa é eu falando aqui com você há mais de 1 hora já, eu estou na minha voz normal. A outra coisa é se eu tiver que falar assim com você. Depois de um tempo, começa um pouco cansativo. Aí, depois de 2 ou 3 horas falando desse jeito, e a voz começa a sumir, porque não tem mais de onde sair. Então, aí fica diferente, né? Basicamente. Então, é uma dificuldade, de um certo modo, porque é uma coisa tão extrema, assim como cantar agudos extremos em metal também, né? Chega uma hora que você fala, pelo amor de Deus, né? Não dá mais. É a mesma coisa. De todas as dublagens que você fez, alguma te deu mais notoriedade? Tem alguma que você chega no rolê e pessoa, imita o Sub-Zero aí. Eu acho que o Sub-Zero é o mais conhecido, né? o Omen do Valorant também. Sim. Tem um fã-clube bem bacana. Mas eu acho que o personagem mais óbvio, né, assim, das pessoas conhecerem, acabou sendo o Sub-Zero mesmo. E você acha que o que acrescentou mais? O seu know-how como músico, como alguém que estudou música, te ajudou mais nessa carreira de dublagem e de direção? Ou você tem começado a fazer dublagens te ajuda mais na hora de compor e de produzir? Não, a música me ajuda mais em tudo. A música é a essência de quem eu sou. Até dublando, eu tenho para mim que eu dublo como músico. Eu preciso de retorno de voz no meu fone, senão eu me cago inteiro. Eu preciso de retorno, eu preciso de som. E eu sou um dublador que, por exemplo, tem o timecode rolando ali na tela, para você seguir. Eu nunca olho o timecode, eu dublo pelo som. Então, o som que eu estou ouvindo, eu sei onde ele começa, onde ele acaba, quanto tempo ele tem, eu sei mais ou menos a métrica que ele vai ter, e eu dou o português em cima daquilo. Legal. Para finalizar, Charles, você pretende fazer algum tipo de trabalho que não seja vinculado ao Wizards, seja com alguma outra banda ou algum tipo de trabalho solo? Você falou no começo da entrevista que o Christian compõe muito e você também. O que você pretende fazer com essas composições? Olha, em termos de banda, eu acho que não. Eu já tive muitas bandas, o Wizards uma delas,
Mas, em termos de banda, eu acho que não, porque, cara, eu acho que banda dá muito trabalho. Eu prefiro trabalhar sozinho agora. Mas o que eu componho, eu sempre compus muito, para teatro musical, principalmente musical infantil e musical infanto-juvenil, que é uma coisa que eu adoro compor, porque você tem uma liberdade de criação naquele universo que você faz o que você quiser. Eu quero fazer uma música bizarra, funciona. Assim, você não está fechado numa caixinha, num musical. Tem espaço para tudo, né? Espaço para tudo. Eu quero fazer uma música, enfim. Então foi uma coisa que eu sempre compus bastante. E sempre dirigi muito musical juvenil. E é uma coisa que eu sempre fiz e que devo continuar fazendo, mas é que normalmente a orquestra sou eu, né? Eu faço a música e já monto todos os instrumentos. Às vezes eu toco alguns e outros eu sequencio tudo, da bateria, às vezes alguém grava uma guitarra, um baixo, a orquestra inteira, aí eu faço o arranjo inteiro, então eu entrego a música já formatada. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Não é assim, fominha, não é fominha, eu gosto de fazer. Eu estudei orquestração, eu fiz faculdade de orquestração, eu fiz faculdade de música, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de sentar e falar, ok, o violino 1 vai estar fazendo isso, o violino 2 vai estar fazendo aquilo, a flauta responde tal coisa. É parte do meu tesão, assim. Então, isso é uma coisa que eu vou continuar fazendo. Inclusive, pessoal, tem um monte de trilha minha disponível aí no Spotify, Apple Music. Deem uma ouvida lá, tem coisas bem legais. Fora Wizards. Velho, eu sou pirado em trilha sonora. Meu sonho na infância, porque eu também estudei música. Você falou, ainda mais falando, incluindo o papo sobre videogame, uma das minhas franquias preferidas de videogame é Final Fantasy, que é um RPG. E, pô, tem umas trilhas sonoras maravilhosas. É bom. O Nobuo eu adoro World of Warcraft. Eu jogo World of Warcraft há 20 anos, há 15. Comecei a jogar, nem tinha servidor brasileiro ainda, eu jogo até hoje. E as músicas são fantásticas. São maravilhosas, cara. Então eu sempre tive o sonho, anteriormente mais ainda, eu achava que eu era destinado a ser um compositor de trilha sonora de RPG, de videogame. Então, saber que você tem várias no Spotify, cara, eu vou passar esse final de semana escutando, assim. Spotify, procura lá, Charles Dalla. Tem a minha gravadora virtual, tem vários trabalhos ali lançados. Coisas antigas, coisas... As datas que estão lá não correspondem à verdade, tá? Tem coisa com data nova que é mais antiga. Mas tem várias coisas lá legais. Eu fiz no ano passado, aqui em São Paulo, não sei se alguém ouviu falar, talvez tenha visto divulgação, que era Cinderella Experience. Então, era um musical da Cinderela. Eu compus o Cinderela inteiro. Tá lá no Spotify. Máximo. Vai dar uma massa, cara. É bem legal. É meio musicalzão infantil, assim. Do caralho. Charles, seguinte, o que o fã que tá assistindo pode esperar do Charles Dalla com a Wizards e fora da Wizards pro futuro? Bom, com o Wizards eu não sei. Assim, eu sei que o Christian tá querendo gravar um álbum novo. Ele até veio falar comigo, só que a produção do álbum novo eu não vou conseguir pegar, porque eu tô bem enrolado aqui. E então, a princípio... É até mais um motivo, perdão te interromper, até mais um motivo para eu encher o saco do Christian para ele jogar a produção pro Thiago Bianchi. Porque eles conversam sobre fazer um disco com a produção lá do Fusão e eles sempre empurram com a barriga. Já que o Charles não vai poder produzir esse... É uma boa. Pô, o Thiago manda bem pra caralho. Então, assim, o Thiago manda super bem. Então eu não vou conseguir pegar a produção, mas eu falei, cara, pode contar comigo, da minha parte da ideia letras, de arranjo, de falar que você gostou de alguma coisa só para eu chegar e falar que eu achei ruim, fantástico. E então, assim, talvez tenha alguma coisa em breve aí, a não ser que me chutem, porque eu não fui tocar ao vivo, mas enfim. A princípio, não estou sabendo de nada mais novo. E de outras coisas, o que eu mais faço agora é direção de música de dublagem. Então, tem vários desenhos e séries aí que tem coisa minha. E eu adoro fazer isso. Adoro, tem umas coisas muito legais. Então, de teatro agora não tem nada rolando, mas tem minhas trilhas aí pro pessoal dar uma ouvida. Inclusive eu vou escutar agora, a partir de agora. Acho que é isso, pessoal. Essa foi a nossa entrevista com o Charles Dalla, tecladista da Wizards, mas o cara que também trabalha com dublagem, com direção de dublagem, com direção musical, faz trilha sonora.
Charles, para mim foi um prazer enorme, assim, tô muito feliz de ter trocado essa ideia com você. O tempo e espaço é seu aí para você se despedir da nossa audiência e deixar o recado que você quiser. Bom, em primeiro lugar, cara, eu que agradeço, foi uma delícia esse papo aqui, puta prazer conversar com você. Bom, na sequência, obrigado ao pessoal que teve saco de ficar ouvindo até agora, porque vai falando, né? Vai lá, tá ocorrendo um negócio do tempo correndo. Cara, muito obrigado, obrigado pelas perguntas. Sempre que vocês tiverem vontade de trocar uma ideia, cara, estou à disposição. Opa. É um grande prazer conversar. Obrigado pelas perguntas boas. Porque você fez perguntas boas, né? É difícil. Eu lembro até hoje, uma coisa que ficou na minha mente. Você lembra quando o Kiss lançou aquele disco Crazy Nights? Sim. Eu lembro que eu li numa revista, assim, era uma revista americana, o repórter perguntando: o novo disco se chama Crazy Nights. De onde surgiu esse nome? O Paul Stanley. Tem uma música que se chama Crazy Crazy Nights no disco, então não é muito difícil de imaginar. tipo, né? Então, por isso eu tô dizendo, pô, foi legal pra caralho o papo. Obrigado, pessoal. Grande prazer. E até uma próxima aí. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem o like, por favor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix, considere se tornar membro do canal e aguarde as próximas entrevistas, que vem muita coisa boa por aí, a gente não para. Beleza? Até a próxima. Falou. Valeu, pessoal!